Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de segurança na navegação e hoje nós vamos mostrar as ilustrações, tá, do sistema IALA. Então vamos começar aqui pelos sinais laterais. Veja bem, essa imagem mostra o seguinte, olha, sinais laterais, canal preferencial a bombordo. O que é o bombordo? É o lado esquerdo do barco. Então veja bem, você tem aqui uma imagem, tá? Uma imagem em que o barco vem navegando e ele tem a opção de sair ou pelo lado direito numa faixa mais estreita de navegação, ou sair pelo lado esquerdo numa faixa mais larga de navegação com maior segurança, certo? Então veja bem, note que se o navegador não identificar a boia de canal preferencial, ele continua no canal principal. Se ele sair à direita, observe que aqui tem uma luminosidade verde que dá a condição para que ele possa seguir esse caminho. Mas caso ele não observe que há isso aqui, por exemplo, à noite, ele pode sair aqui na navegação principal para o lado esquerdo, que ele vai atingir o objetivo que ele quer. Ele só não pode seguir reto, porque se ele seguir reto, ele vai encontrar aqui um sistema de balizamento que mostra que tem uma área de terra e que ele pode provocar um acidente, certo? Então isso aqui é sinais laterais, vai para um lado ou para o outro, tá? Outra coisa, os sinais laterais, ele mostra também o seguinte: o segundo conjunto de boias é a informação de como proceder quando avistados. Veja bem, há um destaque aqui para essa boia vermelha e verde, certo? Que está na direção do barco, certo? Então, ele diz aqui, olha, observa que ele muda. Na imagem anterior, voltando aqui, olha, para o lado esquerdo, tá? Para o lado esquerdo é mais largo. Aqui porque era a bombordo, tá? Quando temos uma situação de uma bifurcação, onde um dos canais é o principal, para identificar o canal principal, é utilizada uma boia modificada, tá? Com uma faixa encarnada no centro, como figura. Veja bem, o destaque que ele dá aqui para a boia encarnada, encarnada é vermelho, tá? Mas na navegação a cor é caracterizada pelo encarnado, né? Não se utiliza a palavra vermelho, se utiliza a palavra encarnado. E ele está em destaque aqui, ó, certo? E observe que aqui ele está saindo a boreste. O que é o boreste? É o lado direito do barco. Então esse lado direito aqui indica que o canal mais largo está nessa direção. Então aqui ele está dando um sinal lateral de que o navegador tem que sair a boreste, certo? Note que se o navegador não identificar a boia de canal preferencial, ele continua no canal principal. Observe que o canal principal é sempre o mais largo, tá? A boia é chamada de canal preferencial a boreste, mas é uma boia de bombordo modificada, ou seja, ele fez apenas uma mudança aqui para ilustrar que a melhor saída para ele é a direita, que é o espaço mais largo do canal, tá? Isso também é sinal lateral, gente. Agora os sinais cardinais, tá? Como é que a gente vai ter que entender isso aqui? Bem, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, olha. N norte, tá? S sul. Até aqui está convencionado, tá? Observe a letra E aqui à direita, ela significa leste, tá? Mas por que tem uma letra E aqui e por que tem o W a oeste? Isso está em inglês, gente, tá? Os primeiros a fazerem esses sistemas de localização foram os ingleses. Então, leste em inglês é este, tá? E o oeste é oeste com W, W-E-S-T. Então essas convenções aqui, elas estão, tá, em inglês. Então automaticamente aqui NE é nordeste, SE é sudeste, SW é sudoeste e NW é noroeste. Então aqui nós temos os sinais cardinais baseado numa coisa chamada, tá, coordenada geográfica, tá certo? São esses eixos que ele encontra aqui, tendo o ponto central como um ponto de referência, tá certo? Então, se ele parte desse aspecto aqui, do ponto de referência para navegar, tá? Ou ele vai sair a norte, ou ele vai sair a nordeste, ou a leste, ou a sudeste, ou a sul. Observem que você tem aqui uma espécie de um triângulo, de um quadrante, né?
mas que dentro dele você tem o que a gente chama dos pontos cardinais, certo? Os pontos cardinais, que são os pontos de navegação, tá? Observa que as boias, elas ocupam o espaço da posição. Então isso daqui é só para ele ter o referencial. Ele vai sempre navegar nessa faixa amarela, buscando os pontos cardinais. Ele nunca vai buscar esses ordinais aqui, norte, sul, leste e oeste. Ele vai sempre buscar o noroeste, o nordeste, o sudeste ou o sudoeste, certo? Esse é um sistema de indicação de fluxo de navegação, tá? Sinais de perigo isolado. Veja bem, o sinal de perigo isolado, tá? Ele se caracteriza pelo seguinte, como está dizendo, indica o perigo isolado de tamanho limitado, que devem ser contornados, passar ao largo. Então, por exemplo, ele está navegando aqui, tem um sinal aqui encarnado e preto, que mostra que bem aqui ele tem um perigo. Olha. Ele pode chocar a embarcação quando aqui no fundo tem um obstáculo. Então ele tem que sair ou pela direita ou pela esquerda. Ou seja, é um ponto isolado no rio que deve estar sinalizado. Tá? Observe que pelas características aqui você tem relevo do lado direito, relevo do lado esquerdo, então automaticamente você está navegando dentro de um rio. Isso é um ponto isolado, é por isso que é perigo isolado. Tá? Aqui, águas seguras, ou seja, você pode ir, tá? Você pode navegar. Indicam que em torno desses sinais as águas são seguras, meio do canal. Aqui ele está apontando o meio do canal e está dizendo que ele tem a mesma profundidade, que ele pode navegar ou para um lado ou para o outro, que não há problema que ele siga, tanto pelo um lado quanto pelo outro. E observa que aqui o balizamento ele é diferenciado. Tá? Essa luzinha aqui, eles chamam de ponto de farol, é para a noite, para indicar que pode sair. Observa que a luminosidade sai para a direita e para a esquerda. Então dá a ele a condição de navegar seguramente nessa área, tá? Quando ele avistar de que ele pode sair para um lado ou para o outro. Aí os sinais especiais, gente. Aqui é um pouquinho diferente, tá? São boias de cor amarela. Sinais especiais. Sem ter como principal propósito o auxílio à navegação, indicam certas condições de alinhamento e boias de poitas. Ou seja, o que é que ele está trazendo? Ele está trazendo só uma informação do seguinte: ó, se você continuar navegando nessa linha vermelha, você vai encontrar uma outra boia, você vai encontrar um obstáculo. É uma sinalização auxiliar que se caracteriza pelo seguinte: dá direcionamento à navegação, ou seja, o sujeito ao navegar ele não vai seguir diretamente a direção da boia, ele vai navegar pelo lado que é mais conveniente dentro do aspecto da segurança que ele possa ir. Então as boias de cor amarela são boias de advertência, é para dar uma condição de alinhamento, olha, linha, tá? Quando ele diz condição de alinhamento, ele está colocando as boias sob uma mesma direção e uma linha no sentido reto, então automaticamente você vai ter que navegar pelas laterais, ok? E agora a gente vai falar do Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima. Esse é o chamado GMDSS, que é o sistema mais sofisticado que existe. Tá? É um sistema de emergência e comunicações para embarcações, tá? Assente numa combinação de serviços baseados em sistemas de rádio e satélite. Observa que aí ele já é mais amplo, ele já utiliza o satélite. Ou seja, o processo de localização é muito mais fácil. Tá? Então o sistema consiste num sistema automático que contempla a utilização de satélites e tecnologia digital seletiva. Observa que ele já fala em tecnologia digital, ele já sai do aspecto mais da radiofonia. Caracteriza-se pela automação e por possibilitar comunicações eficientes, mobilização rápida de contingente de busca e salvamento e coordenação de operações. Ou seja, esse aqui é o sistema mais seguro que se tem hoje para se utilizar. O sistema contempla 9 funções específicas que devem ser desempenhadas independentemente da área marítima onde os navios se encontrem. Ou seja, aqui já há um processo de integração entre quem utiliza esse sistema. Então vamos lá. Ele tem primeiramente, transmissão de alertas de socorro navio-terra. Ou seja, o navio informa para a terra. Recepção de alerta de socorro terra-navio. Ou seja, é um processo de comunicação navio-terra, terra-navio.
Depois, tem que fazer a transmissão e recepção de alerta de socorro navio-navio, ou seja, um navio pode se comunicar com o outro, dependendo do posicionamento onde eles estejam. Tá? Transmissão e recepção de comunicação necessária à coordenação das operações de SAR, ou seja, do sistema que vai atender a essas solicitações e que ele possa transmitir essas informações. Tá? Transmissão e recepção de radiocomunicações na cena da ação, ou seja, aconteceu o fato, ele está sendo transmitido, ele está sendo contactado. Depois, transmissão e recepção de sinais destinados à localização de navios, balsas salva-vidas em perigo. Ou seja, quanto mais próximo, melhor. Transmissão e recepção de informações de segurança marítima e transmissão e recepção de radiocomunicações em geral. Tá certo? São 9, mas a gente vai listar só essas 8, tá? Porque é o que é de mais amplo. O nono seria o processo de integração entre todos eles, mas que a gente vai ver aqui numa imagem. Tá certo? Então veja aqui, ó. Observe o seguinte. Tá escrito bem aqui, ó. Vessel distress, né? Ou seja, um navio aqui está entrando em um processo de um acidente. Observa o processo de integração por essas setas vermelhas. Primeiro aqui o seguinte, olha. Há uma comunicação navio-navio, há uma comunicação navio-terra, há uma comunicação navio-terra e aqui tem uma comunicação navio-navio. E ao mesmo tempo, ele tem aqui, olha, o satélite repassando informação para uma antena de um terminal local. Ou seja, a probabilidade de chegada de embarcações para socorrer essa que está aqui passando por esse processo desse naufrágio é muito grande. Por quê? Porque é um sistema que contempla esse processo de comunicação de forma muito rápida, tá? De forma muito rápida e que dá a condição para que se não tenha tanta perda. Tá? Essa outra imagem mostra o seguinte, olha, uma embarcação que está aqui, né, número 1, que tem uma comunicação com o satélite e o satélite dispara essa informação aqui a essa antena. Né? Então aqui ele tem um terminal local de uso, tá? Ele tem uma missão de controle de centro, ele tem aqui um centro coordenado de resgate, onde ele tem até um helicóptero. Ou seja, o sistema, o satélite, ele é o ponto-chave, porque ele recebe uma informação da embarcação, tá? E esse satélite distribui isso para quem está em terra. Ou seja, é uma outra situação do sistema que é muito característico para se utilizar como uma forma de segurança na navegação. E essa última imagem mostra o seguinte, gente. Observe o emaranhado de informações que se tem aqui da forma mais ampla possível. É esse navio aqui, ó, tá? Esse navio aqui que sofreu o acidente. Você observa que ao mesmo tempo em que ele está emitindo uma comunicação, os demais embarcações estão fazendo contato navio-navio, navio-terra, terra-navio. Ou seja, o resgate ele já está saindo bem aqui, olha, porque ele já foi acionado para socorrer essa embarcação. Então esse sistema ele tem uma concepção, tá? Isso aqui, o GMDSS, a concepção dele é essa. É a utilização da tecnologia, é a utilização dos recursos disponíveis e de que haja uma ajuda mútua em todos que estiverem navegando próximo dessas áreas. Tá certo? Então, é um sistema muito moderno que as embarcações utilizam muito, principalmente hoje, dentro da questão do mundo globalizado, quando se tem uma maior incidência desse processo de comunicação. Bem, nessa aula era isso que a gente queria mostrar, tá certo? E dizer que posteriormente faremos um debate, uma discussão sobre isso, e acredito que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês. Valeu, pessoal, essa é a nossa videoaula, a gente encerra por aqui.